Seja bem-vindo ao curso Heresiologia, que é a doutrina de seitas e heresias. Neste vídeo, nós vamos estudar o mormonismo. Vamos conhecer o seu fundador, no que consiste a doutrina desta religião. Vamos ver quais os livros que eles utilizam para galgar pessoas para suas crenças e ver que tudo passa de uma grande fraude bem arquitetada para conquistar o coração dos incautos. Muita coisa nós vamos extrair do PDF, outras nós vamos analisar dentro do próprio livro Mormon, por exemplo. Tem o meu aqui, certo? Eu recomendo a você, se você for um acadêmico, para ter esse livro na sua casa, porque um livro não provém de Deus, e sim do plano diabólico para distorcer as escrituras. Quero convidar você aqui a ver uma pequena síntese, né? Um pequeno resumo. Nesse caso, a síntese aqui é um resumo, tá? Um resumo muito geral do que vamos ver, vamos descobrir, vamos perceber o quanto a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias é uma instituição que necessita muito da real escritura genuína e não do livro de Mormon ou de qualquer outro livro ou desse falso profeta. Vamos também, mencionando esse falso profeta, vamos ver as 6 profecias que Joseph Smith proferiu e realmente não aconteceu, fazendo dele um falso profeta. Bem, se você ver aí a síntese, que vamos começar a trabalhar sobre isso, vamos ver que o fundador se chama Joseph Smith, nasceu em 1805 e veio morrer em 1844. Logo depois, houve, nesse meio tempo, vamos também saber por que ele morreu, como ele morreu, de que forma foi a morte desse profeta de Deus. O sucessor, que se chama-se Brigham Young, nasceu em 1808 e morreu em 1887. Nesse meio intervalo aí, nessa situação, houve rupturas, divisões, que o mormonismo tenta esconder, mas ainda que está para mostrar os fatos. Quais os livros que se fundamentam o mormonismo? Bem, são pelo menos 3 atualmente. Posso ver que haja uma nova reforma e venha a colocar outros. Temos o livro de Mormon, esse é o tampa, né? Esse é o ponto, esse é o nível mais extremo do mormonismo, é o livro de Mormon. Temos o segundo, Doutrinas e Convênios, temos a Pérola de Grande Valor. O livro de Mormon é o, o evangelho que substitui a Bíblia, tá? E os fundamentos. No que consiste o fundamento, né? O terreno, a base do mormonismo? Bem, as visões, as revelações e as profecias do falso profeta Joseph Smith e as literaturas, em especial o livro de Mormon. Deixa-me... Pronto. Temos aqui uma figura do livro de Mormon para vocês verem. Vamos ver aqui o PDF. Bem, o livro de Mormon ele tem o seguinte conjunto de livros. Temos o primeiro livro de Nefe, o segundo livro de Nefe. Temos, vocês podem ver aí os capítulos que tem e os versículos. Temos o livro de Jacó, o livro de Enos, o livro de Jaron, o livro de Omni, as palavras de Mormon, o livro de Mosia, o livro de Alma, o livro de Elema, terceiro livro de Nefe, quarto livro de Nefe, o livro de Mormon, o livro de Esther, o livro de Moroni. Deixa eu voltar aqui no começo. Pronto. Mormonismo. A história do mormonismo tem início com a pessoa de Joseph Smith, nascido em 23 de dezembro de 1805, na cidade do condado Windsor, estado de Vermont, Estados Unidos da América do Norte. Deixa eu fazer uma rápida aqui diminuição.
ficar melhor o PDF, né? Pronto. Bem, tudo vai começar com ele. Na verdade, tudo começa com esse anjo aí, né? Que vai utilizar este vaso e encher de heresias. Bem, o fundador da seita tem sua primeira visão, onde supostamente apareceram o pai e o filho, denunciando a falsidade de todas as igrejas. Você vai ver que no livro, tem uma citação aqui na página 101, no finalzinho, diz assim: Eles se chegaram a mim com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam mandamentos de homens, como doutrina, tendo aparência de santidade, mas negando o seu poder. Testemunho do profeta Joseph Smith, página 4. Você vê esse registro, né? Na segunda visão de Joseph Smith, aparece um anjo chamado Moroni. E segundo esse mito, esse anjo havia vivido em uma região. Esse mito diz o seguinte: Moroni, o pai de Moroni, perdão, Mormon, o pai de Moroni, havia gravado a história de seu povo em placas de ouro. Perto de ser exterminado por seus inimigos, Moroni teria enterrado essas placas ao pé de um monte próximo ao local onde hoje se chama Palmyra. Moroni indica onde está o registro a Joseph Smith e deu também duas pedras chamadas de Urim e Tumim, com as quais Joseph Smith poderia decifrar e traduzir os dizeres dessa placa. Depois de traduzir, a obra foi publicada em 1829, recebendo o título de O Livro de Mormon. Em seguida, nasce a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Segundo a história, esse Moroni, ele era um homem, um profeta, que depois ele vai se transformar em um anjo, porque a visão do mormonismo entende que o ser humano pode ter e se tornar um ser divino, um ser extremamente espiritual. Esta seita é totalmente politeísta. Por que politeísta? Porque acredita em vários deuses, né? E possui a doutrina de demônios. O profeta de Deus foi acusado de grosseira imoralidade e falsidade. Smith foi preso e uma turba enfurecida invadiu a cadeia e a tiros matou Smith e seu irmão, Iro. O que aconteceu? A morte de Joseph Smith foi conturbada porque ele foi acusado de imoralidade e falsificação. Foi preso, tá certo? E a população enfurecida acaba invadindo onde está o ambiente onde estava preso e assassina essa pessoa. Então, o Joseph Smith nunca foi um profeta, e sim um perturbador da ordem social e um apóstata das escrituras. A igreja divide-se depois da sua morte, tem o seu sucessor, né, o que vai ficar no posto. Mas depois dessa morte houve a divisão. A primeira facção seguiu a liderança de Brigham Young e a segunda facção segue a liderança de seu filho Joseph Smith. Existe também uma terceira facção chamada Igreja Reorganizada Jesus Cristo do Norte do Tempo. Sabemos que o livro de Mormon também é um livro antibíblico. O livro de Mormon compõe-se de 15 livros divididos em capítulos e versículos, tal como a Bíblia. O livro de Mormon encontra-se capítulos inteiros da Bíblia, cujo objetivo é apenas dizer que existe algum tipo de conexão entre a inspiração, em especial do Antigo Testamento, com este livro, que nada mais é do que um grande plágio. Eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto, porque a gente vai aqui citar, antes aqui a imagem dele, Joseph Smith. Eu quero que, antes de eu entrar aqui em uma citação no livro de Mormon, eu quero mostrar uma coisa aqui sobre o livro de Mormon, as contestações, né? Aqui, ó. Testemunhos contra o livro de Mormon. Bem, são muitíssimas provas de que o livro de Mormon é obra de homem e não da palavra de Deus.
Dentre essas provas, destaca-se o seguinte: o que acontece? O fundamento do mormonismo se baseia na seguinte ideia, de que todas as igrejas, na época que ele vivia, está corrompida. Então a igreja de Cristo foi derrotada e o evangelho foi corrompido. Essas duas afirmações são as duas afirmações mais comuns em membros de seitas. Todas as seitas, elas vão dizer exatamente isso, talvez de alguma forma diferente. Ou seja, para contestar, para conhecer e descobrir o que é uma seita, ele vai dizer primeiramente o que é a você, que a Bíblia, como conhecemos, está errada ou adulterada. E o segundo ponto vai dizer que as demais igrejas que usam esta Bíblia, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, a NVI, a Bíblia Apologética e da CPAD, essas aí tudinho, está errado. E precisa-se de um outro livro ou de uma nova interpretação. Então, daí surgem movimentos que já têm esse pensamento formado e começam a se unir e a criar uma outra denominação igual a que aconteceu com o mormonismo. Porém, essas ideias, essas argumentações são plenamente falsas, tá? Por quê? Porque quem afirma isso precisa, no mínimo, ter formação, por exemplo, em linguística, ter uma formação na arqueologia, ter uma formação em diversas outras disciplinas científicas e acadêmicas para compreender e chegar a essa conclusão. Porém, os maiores e melhores estudiosos das escrituras, com diversas informações, têm dito que a Bíblia está plenamente preservada, tá certo? E não existem erros significativos, né? Através dos copistas e através das nossas traduções. Então, existe o erro de raciocínio desse movimento, que não se casa com a realidade. Então, se não se casa com a realidade, a sua argumentação é falsa desde o começo. Eu acredito que vocês tenham entendido bem esse ponto, essa tese que deve ser mantida e assim faz com que todos os outros argumentos que venham a ser construídos através desse falso argumento do Mormon ou de qualquer outra seita perde força, tá certo? Bem, temos aqui essa alguns argumentos contra o livro de Mormon. O primeiro argumento é o seguinte: a opinião mais comum entre os estudiosos do mormonismo é que o conteúdo do livro de Mormon, em grande parte, foi tomado de um romance de Salomão Spalding, um pastor presbiteriano aposentado que escreveu uma história fictícia dos primeiros habitantes da América. E realmente, o livro de Mormon tenta mostrar os primeiros habitantes da América onde não existe nenhum registro arqueológico. Temos também a segunda objeção contra o livro de Mormon, que é as descobertas arqueológicas e os estudos históricos. Essa, para mim, é o mais importante, tá certo? Que prova que os primeiros habitantes da região indicada no livro de Mormon eram muito diferentes da descrição que ele dá quanto ao costume, nome, caráter e língua. Então, a própria arqueologia, tá, mostra que as evidências que o livro de Mormon está mostrando é diferente das evidências reais do mundo real. Diferentemente do cristianismo, diversos materiais foram encontrados que casam, estão unidos com a descrição bíblica, com a narrativa bíblica. Mas o livro de Mormon deve novamente ser revisado, falsificado novamente para ser idêntico ao mundo real, certo? Precisa refalsificar sua própria falsificação. Esse para mim é o ponto mais importante, tá certo? Existem outros, né, como já dissemos. Bem, a próxima, a próxima objeção contra o livro de Mormon. O livro de Mormon contém mais ou menos 10.000 citações diretas da versão da Bíblia inglesa King James, conhecida como a versão do Rei Tiago, publicada pela primeira vez em 1611. Ou seja, então existe dentro dessa falsificação textos
de outros livros, de outras publicações, no caso aqui a King James, para assim conseguir galgar, conquistar pessoas para a sua seita. Mas se você for uma pessoa honesta, vai perceber que isso passa de uma falsificação. O livro de Mórmon, no caso. O livro pretende ser a tradução das placas de ouro que estiverem enterradas desde o ano 420 até 1823. Contudo, cita com precisão capítulos inteiros de uma Bíblia publicada em 1611, que é a King James. Então, ou seja, como é que o livro de Mórmon foi um registro real de citações de uma Bíblia que foi feita apenas em 1611? Isso é simplesmente inconcebível. O que aconteceu? A Bíblia, o livro de Mórmon foi uma falsificação em todos os sentidos, que se baseou, teve como referência a Bíblia King James para criar uma história fictícia. Isso é o que está acontecendo no livro de Mórmon. O livro de Mórmon foi escrito numa linguagem paupérrima, porém, quando cita a Bíblia, por exemplo, no caso do profeta Isaías, por exemplo, mostra a erudição de linguagem, mais uma prova de que esses textos foram copiados diretamente da Bíblia. Então você tem. Então eles criaram uma história fictícia. O livro de Mórmon põe na boca de personagens que viveram séculos antes de Cristo palavras que a Bíblia atribui ao Senhor. E põe na boca do Senhor palavras que só poderiam sair da boca de um bastardo inculto. É estranho que Joseph Smith não mostrasse as placas de ouro a ninguém mais. Ou seja, não existe essa placa de ouro. Tá? Com certeza ele não conseguiu nem mesmo criar uma escrita estranha ou da época que ele se refere a esses habitantes das Américas, né? Além das três testemunhas abaixo, para que o seu testemunho fosse confirmado. Oliver, David e Martis Herring, que são citados são citados em O Testemunho do Profeta Joseph Smith, como tendo visto as placas de ouro. Donald Smith teria traduzido o livro de Mórmon. O próprio Smith os chama depois de ladrões e mentirosos, demasiadamente maus para serem mencionados. Temos aí o livro Smith História, volume 4, página 461. Quem tiver, for mormon, for americano, talvez tenha aí esse livro, né, e possa ver com seus próprios olhos. Bem, a próxima objeção é a seguinte: para tão volumoso conteúdo do livro de Mórmon, as placas de ouro que Joseph Smith descreveu requeriam um trabalho microscópico, algo quase miraculoso. Os muitos erros gramaticais e de conteúdo do livro de Mórmon o fazem obra de homem e não a palavra de Deus. Então tudo isso e muito mais, tá certo? Você entende que o livro de Mórmon é uma grande falsificação. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem. Pronto. Se você, então veja só, vou dar mais alguns exemplos do livro de Mórmon, né? No caso, 1 Nef, capítulo 20, é igual a Isaías 48. Se você fizer a comparação, vai ser igual. Ou seja, o livro de Mórmon copia o texto de Isaías. E nunca o texto de Isaías vai copiar o livro de Mórmon. 2 Nef, capítulo 12, capítulo 14, são iguais a Isaías, capítulo 2, versículo 14. 3 Nefes, capítulo 24, é igual a Malaquias, capítulo 13. Não, 3 Nefes, capítulo 24, é igual a Malaquias, capítulo 3. E 3 Nefes, capítulo 12 e 14 são iguais a Mateus, capítulo 5, versículo 7. Moroni, que é o livro do Mórmon, capítulo 10, verso 7 ao 20, é idêntico ao 1 Crônicas, capítulo 12. O livro de Mórmon condena a Bíblia. Você pode ver esse 1 Nefes, capítulo 13, versículo 28 e versículo 29. Vamos ver? Vou aqui pegar essa partezinha. 1 Nefes 13. Vê que o próprio livro de Mórmon rejeita a Bíblia. Tá? Capítulo 13, versículo 28 e 29. Diz assim o livro de Mórmon. Tá? Aqui o livro de Mórmon. Assim,
Vês, portanto, que depois de haver um livro passado pelas mãos da igreja e abominável igreja, foram suprimidas muitas coisas raras e preciosas do livro, que é o livro do Cordeiro de Deus. E depois que essas coisas raras e preciosas foram suprimidas, ele propagou-se por todas as nações dos gentios. E depois de ter se propagado por todas as nações dos gentios, sim, mesmo do outro lado das muitas águas que viste, com os gentios que saíram do cativeiro, vês que por causa das muitas coisas raras e preciosas que foram suprimidas do livro, que eram caras ao entendimento dos filhos dos homens segundo a clareza que existe no Cordeiro de Deus. Por causa dessas coisas foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça sim de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre eles. Também tem 2 Nefes 29, 36. Nesses textos vai contradizer a Bíblia, então para eles a Bíblia não é nada. Tá? 29 de 2 Nef, verso 3 e 6. E porque minhas palavras hão de silvar, muitos dos gentios clamarão, uma Bíblia, temos uma Bíblia, e não pode haver qualquer outra Bíblia. Tu, Nécio, que dirás? Uma Bíblia, temos uma Bíblia, e não necessitamos de mais Bíblia. Tereis obtido uma Bíblia, se não fosse pelos judeus? Então, realmente, tudo que nós estamos mostrando a vocês, vocês podem encontrar essas informações e verificar que o livro de Mormon é uma falsificação e um falso evangelho. Eu quero aqui lembrar vocês um texto muito importante, que se você pegar a história do Mormon, que vem um anjo e anuncia um outro evangelho a uma pessoa que tem uma mentalidade já deturpada e cria assim um novo evangelho, quer dizer, no caso um falso evangelho, é importante a gente sempre citar Gálatas capítulo 1, tá certo? E parece que Gálatas já nos ajuda a entender que outras revelações estavam acontecendo e hão de acontecer contra a verdadeira revelação. Então, é um texto que vai de contra a escritura e a cosmovisão do mormonismo. No versículo 6 até o versículo de número 9, diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, mesmo ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além ou outro, né, tem algumas traduções que dizem que é outro evangelho, daquele que recebesse seja amaldiçoado. Então as escrituras mostram que o livro de Mormon é totalmente falso, né? É falso. Bem, na divisão e na substituição de Joseph Smith por Brigham Young, é importante mencionar que a partir de 1852, Brigham Young vai estabelecer, sabe o que? A poligamia, sim, o casamento com muitas mulheres, tá certo? Bem, eu quero chamar a sua atenção para um outro texto do Antigo Testamento chamado Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 ao verso 22 e o capítulo de número 13, verso 1 ao verso 13. Esses textos são os textos mais básicos para compreender e saber quem é um falso profeta. Se depois dá uma meditada nesses textos e verifica os critérios para saber quem é o verdadeiro profeta e quem é um falso profeta. Esses textos ensinam que se um profeta profetizar e não cumprir, é um falso profeta.
E se tal profecia se cumprir, mas tal profecia conduzir as pessoas a um erro teológico, esse profeta é um falso profeta. Ou seja, as escrituras em momento nenhum vai negar a manifestação dos sinais, prodígios e milagres do demônio, tá? Ele não nega isso. O que o texto está dizendo é que mesmo que um homem, ou uma mulher, ou um indivíduo qualquer profetize, e se isso acontecer no futuro, ou próximo do seu tempo, é importante entender que a doutrina que ele está ensinando, desviar o povo das escrituras, é um falso profeta. Por quê? Porque o reino das trevas tem poderes limitados que falsificam o poder sobrenatural e ilimitado de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Então, é nesse sentido que os textos que eu apresentei a vocês vai trabalhar, certo? Existem 6 profecias que Joseph Smith procurou profetizar e tentar enganar os seus seguidores. A primeira profecia se chama Joseph Smith profetizou que a nova Jerusalém e o seu templo devem ser erguidos no estado de Missouri, nos Estados Unidos, nesta geração, na época dele, mas isso não aconteceu e nem vai acontecer. A segunda profecia, Joseph Smith profetizou que sua casa em Nauvoo haveria de permanecer e pertencer à sua família. Também não aconteceu. Terceira profecia, Joseph Smith profetizou dizendo que seus inimigos seriam confundidos e destruídos. No entanto, foi morto na prisão no dia 27 de julho de 1884. Quarta profecia, foi profetizado que Jesus nasceria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados. Alma 7:10. É um livro de Mórmon, tá? Alma capítulo 7, versículo 10. Quando a Bíblia diz que Jesus nasceria em Belém da Judéia. Malaquias capítulo 5, versículo 2 e Mateus capítulo 2, versículo 1. Quinta profecia. Em 1835, Joseph Smith profetizou que a vinda do Senhor está próxima. Até mesmo 56 anos deviam terminar a cena. Esta profecia. Joseph Smith profetizou que os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra. Tem cerca de 1,83 m de altura. Veste-se muito à moda dos quarks. Vive quase 1000 anos. As heresias da doutrina Mormon. A Bíblia tem erros e está incompleta. O livro de Mormon, Doutrina e Pactos e a Pérola de Grande Valor são essas correções que eles utilizam para corrigir a Bíblia, tá? Eles até utilizam a Bíblia para induzir as pessoas a perceber que eles acreditam na Bíblia, mas não acreditam. Bem, Deus, para o mormonismo, Deus tem uma esposa e é o próprio anjo Miguel, tá certo? Para o mormonismo, Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi polígamo, teve várias mulheres e era casado, algo que contraria as escrituras. Para o mormonismo, a igreja, seja ela qualquer que for, é apóstata. Só a igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias é a verdadeira igreja. O batismo pelos mortos, eles só se baseiam em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Matrimônio na visão mormon é para toda a eternidade. O castigo eterno para o mormonismo pode durar uma semana, uma hora, um ano ou uma era. Na visão do mormonismo, os homens podem se tornar deuses. Existe a possibilidade de seus seguidores atingirem um estado ou um estágio, tá, de divindade. Então, o ser humano pode e tem a capacidade de se divinizar. O Salvador. O Salvador nunca foi Jesus Cristo. O Salvador é Joseph Smith. É quem deixa entrar no reino celestial de Deus. Então, baseado em tudo isso, vimos e comprovamos através de diversos textos que o mormonismo, tá, o livro de Mormon ou a religião do mormonismo é totalmente sectária e necessita aí do verdadeiro santo evangelho.
Esta é o nosso estudo sobre o mormonismo. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, tá? É uma continuidade. Você sabe que são 21 aulas, 21 aulas do curso Heresiologia. E não se esqueça novamente, repito, não deixo de dizer a vocês, faça suas atividades, envia para o nosso grupo do WhatsApp e iremos aí conversar com vocês e explicar maiores detalhes, tá certo? Ou seja, vai ser um curso de 21 aulas com 2 aulas a mais, só que no Instagram, tá? É uma live no Instagram. Tudo isso está tudo bem explicado no grupo do WhatsApp. E se você chegou aqui depois que esse curso terminou, você pode ainda fazer esse curso. É só você entrar pelo link que está, vou mostrar aqui a vocês. Vocês podem entrar assim, ó. Caso vocês tenham entrado aqui agora, vocês podem ir no canal, tá? No canal vocês estão assistindo o vídeo. Aqui, ó, tem um WhatsApp. Você vai no WhatsApp, tá? WhatsApp Web, vai abrir aqui. E quando abrir, você vai entrar no nosso grupo e vai falar comigo, tá? E depois nós vamos passar vocês para um outro grupo específico do estudo de heresiologia, tá certo? Eu acredito que dá para entender essa nossa explicação. Então, o curso vai estar aqui, tá? Nessa plataforma do YouTube. Curso de heresiologia 21 aulas, tá certo? Então, esperando aqui, ó, tudo esperando aqui os dias para finalizar. Quando finalizar, vai estar tudo aberto, tá certo? Pronto. Então, até a próxima aula.